começa a andar mais junto, você vai ver que também não é perfeita. Porque não existe família perfeita. Porém, existe família que estão preparadas para enfrentarem os obstáculos que acontecem diariamente e em tempo em nossa casa. Porque elas sabem lidar com os conflitos. Pergunto para o seu irmão, você sabe lidar com os conflitos da sua casa? Quando surge um conflito na sua casa, qual é a sua real situação, qual é a sua real maneira de agir diante de um conflito que tem dentro de casa? E a Bíblia nos fala bem claro, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua casa, olha o texto, tem negado a fé, e é pior do que o infiel e o descrente, porque às vezes quando nós olhamos para os nossos da nossa casa, e não cuidamos dele, e nós simplesmente deixamos de lado, isso pode acontecer sérios problemas. Era costume na época de Jesus, que quando uma pessoa morresse, era costume, não como nos dias de hoje, que as pessoas, antes de enterrá-las e sepultá-las, aquelas pessoas, elas lavavam o corpo e ficavam num período ali, onde havia o velório, as pessoas estavam velando aquele corpo, mas aquele corpo não era, eles não colocavam ali para ser velado sujo, eles lavavam o corpo. E havia nesse período em que eles achavam que no período em que se lavava o corpo, havia a possibilidade do espírito retornar para o corpo e encontrava o corpo limpo para receber de novo o espírito. Então era um costume da época. Você vê que quando Dorcas morreu, você vê a palavra de Deus lá em Atos do Apóstolo, que quando foram sepultar Dorcas, e ali lavaram o corpo de Dorcas, e chamaram o apóstolo Pedro, e ele foi lá, e orou, e aquela mulher ressuscitou. Então a gente vê que quando os problemas acontecem na nossa casa, a gente logo quer sepultar, a gente não quer tratar, a gente quer realmente, morreu, acabou, vamos sepultar porque não tem mais jeito, é caso perdido, é situação perdida, vamos sepultar. Mas quando a gente pega e lava, a gente dá a oportunidade da pessoa se corrigir, se consertar, rever os conceitos, ver aonde errou, dá tempo, passará. Mas quando a gente pega um dos nossos e sepultamos e não tem mais jeito, a gente não dá a oportunidade de Deus tratar. A Bíblia mesmo diz, não julgueis, para que não sejais julgados. Aquele que não tem pecado, que atira o quê? A primeira pedra. Eu não vim para julgar o mundo, mas o Senhor veio para salvar o quê? O mundo. Eu não vim para os sãos da casa de Israel, mas eu vim para os doentes. Então a gente vê essa grande importância de entendermos que a nossa família, por mais que nós queiramos que ela seja funcional, mas ela não funciona como nós queremos. Vamos dar um exemplo. A Bíblia fala da família de Adão e Eva. Nasceram os dois filhos, Caim e Abel, os dois primeiros filhos da Bíblia. E parecia que tudo ia dar certo. Porém, da onde surgiu aquela confusão, aquele conflito, ao ponto de um ter inveja do outro, ao ponto de um tirar a vida do outro, por mais que os pais foram ensinados por Deus, que todos os dias o Senhor visitava Adão e Eva, todos os dias o Senhor falava com Adão e Eva face a face. Com certeza Adão e Eva aprenderam a lição quando eles erraram, quando comeram do fruto que não era para ser comido.
O que aconteceu de errado, o que não funcionou quando aqueles meninos deveriam fazer o que era certo e não fizeram. A família não funcionou na hora que tinha que funcionar. Sabe aquela coisa, quando você compra alguma coisa e você está feliz da vida, vai lá, liga a tomada, não funcionou. Caramba, não funcionou a televisão, não funcionou o fogão. E aí você tem que buscar o quê? O que acontece quando você compra alguma coisa e que não dá certo? Para onde você vai? O manual. E quando de repente o manual, você botou tudo para funcionar direitinho, como está no manual, e não deu certo, o que você tem que fazer? Garantia. Alguma coisa deu errado. E aí você tem que recorrer à garantia. Pergunta para o seu irmão: quem garante você? Aonde está a sua garantia quando vem alguma coisa com defeito, alguma coisa está errada? Quem pode te dar o novo? Quem pode fazer funcionar aquilo que está com defeito? Pergunta, fazem para o seu irmão: Jesus Cristo. É o único que pode fazer funcionar quando aquilo deixou de funcionar. É o único que pode trazer vida quando aquilo não tem mais vida. Então a gente vê que a família disfuncional é aquela família que nós não temos acesso. Pergunto para você, irmão: você tem acesso à sua família? O acesso. O que é o acesso, pastor? O que é ter acesso? Nós estamos vivendo uma época em que todos agora têm, o seu celular, e com o seu celular tem a privacidade. A privacidade de um dentro da sua própria casa, com o seu celular, e aquela senha, aquela senha que puxa para cá, puxa para lá, que rebenta de qualquer jeito, e aquilo é bloqueado, você não tem acesso às informações de quem estão na sua casa. Eu pergunto para você: você tem acesso às redes sociais de todos dentro da sua casa? O celular do seu cônjuge, do seu filho, por um acaso você tem acesso a ele? Ou será que quando você quer ter acesso, instalar uma senha que está bloqueando, e quando alguém pede: deixa eu ver o seu celular, momentinho que eu vou no banheiro, aí leva o aparelho lá para o banheiro, aí chega lá, apaga tudo que está escrito, porque ele te dá o acesso, porém as informações que estão contidas ali dentro, ele simplesmente deleta para você não ter acesso. É um acesso para dizer que tem. Então a gente vê que o acesso que não funciona. A gente for buscar a palavra de Deus, a gente vai ver no livro de Juízes, quando os pais de Sansão foram ter acesso a Sansão, a vontade de Sansão, quando disseram para Sansão: Sansão, não se misture com as filisteias. A mulher no nosso povo para você. Mas Sansão não permitiu que os pais tivessem acesso à sua vontade. E por isso prevaleceu a vontade dele. E a vontade de Sansão foi totalmente contrária à vontade de Deus. E simplesmente Sansão deu com a cara na porta. Pergunto para você, irmão: quantas vezes você deu na cara na porta? Quantas vezes? Quantas vezes que você foi fazer da tua vontade, do teu jeito, do teu querer, e tu deu com a cara na porta? Porque o acesso estava fechado. Por que estava fechado? Porque você fez a sua vontade e não fez a vontade de Deus. E aí não funcionou. Que todas as vezes que nós queremos fazer da nossa vontade, do nosso jeito, não funciona. Porque o manual, quem tem é o Pai. Porque Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então quem tem o manual é Deus. Então quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos seguindo o manual de quem? Dele. Mas quando nós fazemos a nossa vontade, nós estamos seguindo que manual? Totalmente contrário ao manual de Deus. E por isso que nós nos arrebentamos, por isso que as coisas não funcionam dentro da nossa casa, por mais que nós tentamos fazê-la funcionar, ela não funciona. Por que ela não funciona? Porque nós estamos fazendo o contrário do manual de Deus. E aí não funciona. E o que funciona?
Se a gente for pegar a palavra de Deus, nós vamos ver que as coisas deveriam funcionar na casa de Eli. Eli era um sacerdote, mas os seus filhos simplesmente não estavam funcionando. Eles faziam o que eles queriam, e Eli, por sua vez, para não contrariar nenhum dos seus filhos, para não criar contrito dentro de casa, Elias cedeu. Eli abriu mão, da sua autoridade. Eli abriu mão daquilo que era dever dele, para não confrontar, para não ter conflito, contrito dentro de casa. Elias fez vista grossa. Diga para o seu irmão assim: vista grossa é algo que não funciona. Porque quando não está funcionando, a gente repara que o cônjuge chega sempre tarde em casa. Reparou? Aí a esposa sempre está dizendo: meu Deus, não é possível que todo dia tem engarrafamento. Não é possível que todo dia o carro enguiça. Não é possível que todo dia o patrão pede para ele fazer hora extra. Alguma coisa não está funcionando. Não é possível que os meus filhos sempre chegam cedo da escola, ou chegam tarde, as notas não são boas, alguma coisa não está o quê? Funcionando. É o que estava acontecendo, não estava funcionando, porém Eli não queria ter trabalho. Diga para o seu irmão: cuidar dá trabalho. Todas as vezes que nós vamos cuidar da nossa família, isso nos dá o quê? Trabalho. Se você vai cuidar de um cachorro, de um animal, vamos dizer um animal, dá trabalho, porque tem que dar comida, tem que tirar as caquinhas, tem que dar banho, em tempo, talvez vai ter que ir no veterinário. Então, se você tem um animal e não quer cuidar, é melhor você não tê-lo. Da mesma forma, se você quer ter um filho e não quer cuidar, por que teve um filho? Então essas coisas, pastor, se você casou e não quer cuidar, por que você casou? Tem gente que não deveria nem casar. Paulo mesmo disse um conselho: é bom que o homem não vive só, mas devido à necessidade carnal, é melhor casar do que viver por aí. Então Paulo deu conselho, porque tem pessoas que querem ter uma vida de solteiro dentro de um casamento. Tem pessoas que querem ter uma vida de casal, de lua de mel com um filho. Não tem como. Quando o filho chega, acabou a lua de mel. Agora você tem que encarar a realidade. Tem que cuidar do filho, tem que botar na escola, tem que conferir o dever, tem que ensinar o dever. Aí você diz: pastor, não tem paciência para estudar, como é que eu vou ensinar meus filhos? Então por que você teve um filho? Porque filho tem que ir para a escola, tem que corrigir o dever. Eu não tenho paciência. Por que os meninos não tiram nota boa? Porque talvez os pais não tenham paciência de ensinar os filhos que não estão tirando notas boas. Ele não sabe nem para ele. A Bíblia mesmo diz: um cego pode guiar outro cego. Você imagina um pai e a mãe que não tinha vontade, interesse em estudar. Aí agora tem filho, e o filho está estudando. E agora, por que a criança está de mal a pior? Por quê? Porque nem para ela isso serviu. É aquela coisa: aquilo que para mim não serve, como é que vai servir para outro? O cuidar dá trabalho. A palavra diz bem claro: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua casa, tem negado o quê? A fé. Qual é o nosso papel? Qual é o papel de cada um dentro da família? O papel do pai, dos pais: cuidar dos filhos. Esse é um dos principais papéis do pai, é cuidar dos filhos. O papel do cônjuge: cuidar um do outro. Um cuida do outro, um cuida de todos, mas um cuida do outro. E qual é o papel dos filhos? Diga para o seu irmão assim: qual é? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Agora pergunto: o que é honrar? O que é honrar? Porque os pais eles têm um papel importante de cuidar, ser o provedor, o educador.
Porém, os papéis dos filhos é de honrá-los. Honrá-los com o quê? Com obediência. Honrá-los com o quê? Cumprindo as ordens, fazendo as coisas funcionarem. Porque uma família disfuncional é uma família que os filhos não honram seus pais. Fazem o que querem, agem da maneira que eles querem. Eles acham que agora a independência tem que surgir. E aí acabam indo na contramão de quem? Dos próprios pais. E isso não passa a funcionar. A Bíblia diz que um dos conflitos dentro de uma família foi a família de Davi, onde Absalão, né, tomou partido. E aí, não honrando seu pai, querendo pagar o mal pelo mal, vingou-se da sua irmã, criou-se uma perseguição, matou o irmão, perseguiu o pai, e o resultado foi o pior que nós podemos imaginar. Porque quando uma família não funciona, e ela não tem a vontade de se retratar, porque nenhuma família aqui funciona perfeitamente. Nenhuma família é perfeita. Porém, por mais que nós sejamos imperfeitos, por mais que a nossa família seja imperfeita, o que não pode é eu querer cuidar daquilo que não está funcionando. É a mesma coisa, você tem um ventilador e de repente, do nada o ventilador parou. Igual lá em casa. Vamos dar um exemplo lá de casa. Um domingo, chegamos em casa, cheguei em casa, minha esposa: amor, esse chuveiro não está funcionando. Eu falei: amor, que é isso, amor? Está funcionando, né? A gente tenta de todo jeito. O marido, então, tenta de todo jeito resolver o problema, porque às vezes é porque a mulher quer tomar um banho com aquele chuveiro quente do quente, né? No verão, as esposas são doidas. Porque eu aprendi uma coisa, irmãos. Quem nunca experimentou o que é bom, nunca vai desfrutar daquilo que é bom. Então, uma pessoa que tomava banho num caneco, num poço de água gelada. Eu lembro que eu tomava água de poço na casa da minha avó. Aquele poço, chegava lá, tinha que tomar banho 4 horas da tarde, porque quanto mais tarde era, pior. A água ficava mais gelada. Então, 4 horas da tarde, todo mundo estava indo tomando banho de caneco num poço. Então, a água era gelada. Aí, quando você chegou a energia, na época não chegou a energia elétrica, e aí você experimentou aquele chuveiro quentinho. Rapaz, você nunca mais quer tomar banho de água gelada. Normal. Coisas boas. Assim que é bom, sim ou não? Tem gente que gosta de tomar banho de água fria no inverno. Cada um com seu cada um. Mas uma água quentinha no inverno, poxa, cai bem, né? Cai bem. Então lá em casa o negócio não funcionou. Num domingo. Aí eu pensei, minha esposa: calma, filha, bota lá um pouquinho d'água. Não funciona, não funciona. Aí ontem não funcionou. Aí cheguei em casa no trabalho, fui tomar um banho gelado. Oh, Jesus na causa. Aí eu falei: vou tomar um banho pela metade, né? Uma metade de noite, uma metade de manhã. Aí eu saí para trabalhar. Aí eu falei: hoje eu vou comprar essa resistência. Vou comprar essa resistência. Tem que voltar a funcionar. Cheguei em casa, aquele chuveiro que Marco lá atrás me ofereceu prova na minha vida, lá atrás. Me deu aquele Evolution. Até para achar a resistência foi prova. 2 dias procurando a resistência. E eu desmonto aquele paragotóia todo. Alô, Jesus, fiquei hoje a tarde toda para botar uma resistência. Aí quando colocou, liguei o chuveiro, a água saiu quentinha. Eu falei: glória a Deus, voltou a funcionar. Está entendendo, irmão? É assim que é a nossa família, irmãos. Tem hora que ela para, tem hora que alguma coisa não para de funcionar. Estava perfeito. O chuveiro estava perfeito até sábado. No domingo, parou de funcionar. Queimou a resistência. E aí, queimou, vai deixar queimado? Pergunto para você, irmão, quando alguma coisa acontece errado na tua casa, você vai deixar que isso continue a vida toda? Qual o seu papel? Não está legal, vamos consertar isso aqui.
Olha, isso não foi bom. Olha, não deu certo. Vamos dialogar. Vamos conversar. O diálogo é muito importante. Não é deixar, porque está xangalhado, deixa de lado. Deu, xangalhou, vamos tomar água. Aí minha esposa foi lá, botou a chaleira lá, botou água num fogão lá, pegou o balde e estava tomando banho de baldinho. Eu falei, está repreendido. Então, a gente vai voltar ao passado, vai voltar, sabe, aqueles momentos difíceis da nossa vida, ou a gente está preparado para prosseguir, a gente está preparado para dar a volta por cima. Diga para você, irmão, assim, aprenda a dar a volta por cima. Não é porque não funcionou em algum momento, não é porque alguma coisa quebrou, não é porque, sabe, alguma coisa desapontou você, na tua casa, na tua família, que agora deixa de lado. Deixa de lado porque não funciona, e agora, a partir de agora, eu não estou nem mais aí. Eu tenho que ter acesso. Outra coisa que eu aprendo nessa palavra: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. A igreja é o lugar de nós exercitarmos o nosso sacerdócio com Deus. Nós somos um sacerdócio real. Porém, as coisas que acontecem na igreja, diga para o seu irmão assim, ficam na igreja. Quando nós saímos daqui desse culto, dessa reunião, e às vezes, sabe, o horário passou, a escolinha não funcionou, o cantina, o salgado não foi bom, e alguma coisa não deu certo, não funcionou no culto. Por que o ventilador não está ligado? Isso é muita frescura. Eu estou com frio, eu estou com calor, aquela coisa, você sente que nunca está satisfeito. Mas como é o coletivo, né? A maioria está sentindo frio, desliga-se o ventilador. Mas tem gente que está na menopausa aí, está com calor tremendo, mas o ventilador não pode ligar. Aí deu errado, chega em casa, começa a resmungar aquilo em casa. Leva os problemas da igreja para onde? Para dentro de casa. Leva os problemas do trabalho para onde? Para dentro de casa. A sua casa não é uma extensão de problemas de lugar nenhum. É um grande problema das pessoas, era extrair das coisas que acontecem no ambiente onde elas estavam durante o dia, onde ela passou uma parte. Por exemplo, você passa a maior parte do seu dia no trabalho e menos tempo dentro de casa. Quem trabalha fora sabe muito bem disso. Você passa a maior parte do dia, você acorda 6 horas da manhã para se arrumar para o trabalho e chega em casa 8 horas da noite, vamos dizer. Aí ainda vai para a igreja no dia do culto, chega em casa 11, 10 e meia da noite. Aí você chega em casa, botou a cabeça, dormiu e tem que acordar no dia seguinte de novo. Você passou a maior parte do tempo fora de casa do que dentro de casa. E quando você chega em casa, você ainda traz os problemas que não foram resolvidos lá durante o dia, na igreja, no trabalho, na escola, seja onde quer que você esteja. Nós não temos que estar levando para a nossa casa os problemas do meu patrão, os problemas do meu colega de trabalho, os problemas do governo que está lá fora, os problemas da igreja. Porque na nossa casa, quem mora lá, pergunta para você, quem mora na sua casa? Pergunta para você, quem mora na sua casa? Não é o pastor? Com certeza não mora na sua casa. Absoluto. Não é o seu patrão. Pastor, meu patrão é minha esposa. Então tem que aprender a separar. Porque se o seu patrão é o seu próprio cônjuge, o seu próprio pai, infelizmente, felizmente são patrões abençoados, porém tem que saber separar. O que não pode você misturar tudo. Porque quando isso acontece, a gente vê que os conflitos são maiores ainda. Veja, haviam 2 irmãos, Esaú e Jacó. Olha os dois, um estava chegando no trabalho, o outro em casa. O de casa, ele estava ali, cuidando da casa, ajudando a mãe, nos deveres, nos afazeres de dentro de casa. E o irmão chegava cansado
da caça que ele estava trabalhando com seu pai para trazer o pão de cada dia. E aí o conflito começou a acontecer. Estou com fome. Aí o irmão começou a ficar de olho no que o outro tinha. E aí um de olho no que o outro tinha. E o conflito acabou separando aquela família, porque passou a não funcionar. Quando nós chegamos em casa e entendemos que em casa pode estar funcionando, como pode não estar o quê? Funcionando. Tem dia que os filhos chegam da escola com uma fome de leão, sim ou não? Tem filhos aqui assim que chegam em casa com fome, sim ou não? Aí chega em casa, a mãe disse: hoje a comida não vai sair. A barriga começa a ficar como? As tripas começa a empurrar o que já não tinha para cima, aí sobe para a cabeça. E quando sobe para a cabeça, a boca fala o que o coração está cheio, mas a boca nesse dia fala que a barriga está vazia. Então a gente vê que aí não funcionou. É a mesma coisa o marido. Chega em casa, não está funcionando. Alguma coisa não funcionou naquele dia. Não significa que aquele dia é algo que é eterno. Pode ser que naquele dia o seu cônjuge não acordou bem, não está disposto. E aí você vai ser um carrasco dentro de casa, um ditador, vai ser intolerante, porque a gente quer que as pessoas nos tolerem, mas nós somos o quê? Intolerantes. Queremos que as pessoas façam corretamente aquilo que nós achamos que elas têm que fazer, mas será que nós estamos fazendo o nosso também? Cobrar do outro é muito fácil, mas será que você pode chegar e já ajudar? Dá um jeitinho. Antes de chegar em casa, dá uma ligada para sua mãe, dá uma ligada para os seus pais, dá uma ligada para sua esposa. E aí, amor, tem alguma coisa? O que eu posso fazer para ajudar? Já tem alguma coisa pronta? Começa já, né? Entendeu? Já, seja esperto. Ela vai dizer: ainda não fiz. Você quer que eu leve alguma coisa? Se você quiser, pode trazer. O que você acha de passar a trazer uma lasanha já para a gente assar? É bom, porque não tem nem arroz pronto. Oh, Deus, purinho na terra. Mas a pessoa já chega e quer a solução, ao invés de estar preparando o caminho. Por que João Batista preparou o caminho? Para que Jesus viesse, para que pudesse dar certo. É a mesma coisa somos nós. Nós temos que preparar o caminho um dos outros dentro de casa, né? Criar obstáculos. Tem gente que adora brincar de obstáculo, rapaz. Adora fazer a família de obstáculo. Aquela brincadeira de esconde-esconde. Já viu aquela brincadeira que a gente brincava? Hoje não tem mais essa brincadeira de esconde-esconde, né? Mas não tem, mas parece que dentro de casa a gente vive o tempo todo brincando dessa brincadeira. E aí, ao invés de nós estarmos ajudando, o que nós estamos fazendo? Não funcionando. Estamos disfuncionando o que talvez deveria estar em funcionamento. Porque aquela pessoa que estava ali, de repente, na TPM. O que é TPM feminino, irmão? Oh, meu Deus do céu, isso é uma prova, irmão, para todo homem casado. Jovens, preste atenção, porque isso é forte. O cara casa com a mulher, rapaz. Pensa que vai ter a mulher 30 dias no mês. Vem a TPM. Surgiu uma tal de TPM. 15 dias é o mínimo. Tem mulher que leva 25 dias, só sobra 5 para você, cara. E dá glória a Deus que sobrou 5. E esses 5 que sobrou, glorifica a Deus. Porque 25 é do corpo dela. Infelizmente, Deus falou que Eva daria à luz. E infelizmente, dores viriam para ela. Isso faz parte, né? E aí você agora é intolerante, incompreensivo. Olha aí, ó. O Flamengo jogou ontem, irmão. Pode ver que o Vasco está ganhando. Pode ver que o Vasco está ganhando. Pode ver. Pode ver que o Vasco está ganhando. Está soltando fogos assim. Entendeu?
Então a gente vê que isso é uma grande realidade, porque as pessoas são incompreensivas, elas não compreendem o outro. A palavra de Deus, irmão, no Antigo Testamento, dizia que quando uma mulher fosse encontrada naqueles dias, que ninguém deveria se aproximar-se dela. Olha só, você imagina, ninguém deveria se aproximar, deixa lá no cantinho até passar os dias dela, porque ela fica amarga. O humor da mulher muda, ela muda completamente, cara. Ela era feliz, alegre, dinâmica, mas naquele período dela, dos dias dela, o humor dela muda, ela passa a ser bipolar. Agora lida com a pessoa bipolar, rapaz. Ela acorda de manhã feliz da vida, amor. Aí o amor chega de noite. Não estou bem não, toca em mim não. Aí não toca não, toca não, toca não. Amor, de manhã você estava com a flor. Não toque em mim, apaga a luz. Apaga a luz. Não fala alto. Abaixa a televisão. Criança. Bipolar, cara. Aí se você não for uma pessoa compreensiva, aí já não está funcionando. Ela não está funcionando como deveria funcionar. Está com defeito já de fato. Pergunta, vai tratar com esse defeito com Deus, porque foi Deus que criou a mulher desse jeito. Está chateado, está aborrecido? Fala com o papai, porque tu criou a mulher desse jeito. Infelizmente, rapaz. Aí a pessoa tem que ser o quê? Compreensiva. Aí você aprende aquela grande questão que Jesus falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. É nesse momento que você vai servi-la. É nesse momento que os filhos não vão provocar a mãe. Provoca a mãe na TPM para tu ver, menino, menina. É tapa na veia. Tu vai ver onde vai parar da mão da tua mãe. Vai ver onde vai parar a boca, a língua dela. Vai, provoca a mulher, né, na TPM. Provoca. Você não vai suportar, filhinho. Não vai aguentar o tranco. Então nessa hora vai servir um cafezinho. Mãe quer um café. Mãe quer que eu lave a louça. Mãe quer que eu faça almoço. Mãe quer que eu limpe a casa. Aí o marido: amor, fica tranquila, fica em paz. Você quer o quê? Um cafezinho? Quer um chazinho? Quer ver qual o programa que você quer ver? Porque quando a mulher está na TPM, ela não gosta de futebol, não assiste o futebol, que ela faz questão de passar na frente. Ô rapaz, mulher na TPM, o jogo do Flamengo está passando, minha esposa, daqui a pouco está aí o Daniel, daqui a pouco ela vai lá e vem cá. Oh Jesus, aleluia. Oh glória, fica em paz, amor, fica tranquilo. Você quer o quê? Uma pizza, aleluia. Aí entendeu? Ela está na TPM, meu irmão. Ela está doida para arrumar confusão. Aí você, em vez de ficar quieto, sai da frente, vai mandar ela sair da frente para tu ver, rapaz. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Manda ela sair da frente para tu ver. Não, tudo é futebol. Não dá nem atenção para mim. Porque é normal, é normal. Nessas horas, irmão, fica tranquilo. No final você vê o resultado do teu time. E se não der, tem um Globo Esporte. Se não der, até a noite, você vai ver o resultado. Mas nós temos que ter o quê? Sermos o quê? Compreensivos. E o TPM masculino? Você conhece? A TPM masculina? Conhece não? Ele muda o humor dele. Irmão. É verdade. Muda completamente. Muda. Porque o homem, tempo em tempo, irmão, o solteiro ficam no Senhor. Senhor, guarda. Multiplica os hormônios. Guarda. Controla eles, Senhor. Oh, Senhor. Mas o casado é diferente. Ele fica na loucura, na TPM dele. Aí ele muda o humor.
passa a ser grosseiro, dá coice na esposa. É verdade. Aí a esposa tem que compreender também que o marido, né, está precisando, né, de um carinhozinho. Vai lá dar um beijinho nele, faz um cafunézinho, que vai acalmar a fera. Porque se você só querer alimentar a fera, ele vai ficar o quê? Gordinho. E aí, meu irmão, vai ser uma grande dificuldade. Terceira coisa que a gente aprende nessa palavra, para a gente fechar: família disfuncional ou funcional. Toda família, ela sobrevive pela palavra de Deus. Toda família. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo número 1. Livro de Marcos, capítulo número 1. Versículo de número 29. Marcos 1, 29, diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Então te vê, irmãos, aqui, que eles estavam na igreja. Estavam lá na sinagoga, os discípulos. Mas o problema estava onde? Na casa de Simão. A sogra dele estava enferma, com uma grande febre. E às vezes a gente se dedica muito ao trabalho, muito à igreja. E tem gente na nossa casa com febre. Pergunta para o seu irmão: tem alguém na sua casa com febre? Tem alguém dentro de casa com febre? Porque enquanto estavam lá servindo ao Senhor, a sogra de Pedro estava enferma, precisando de uma ajuda, de um cuidado, de um carinho. E naquele momento a gente vê Simão levando Jesus para a sua casa. É quando eu te falo para você, meu amado, que o que sustenta uma família, por mais que a gente tem toda hoje as informações, a gente quer hoje saber como trocar a fralda, né? Aquelas mães de primeira viagem antigamente, lembra? Que não sabiam nem trocar a fralda. Aí ela vai lá na internet, no Google, pai Google, vovô Google, vovó Google, e vai lá, vamos trocar a fralda. Já não precisa mais da mãe para ajudar, porque agora tem a vovó Google lá. Já sabe trocar uma fralda, já sabe esquentar uma mamadeira, né? Então tudo está no Google hoje. Mas o Google, né? Papai Google, por mais que tenha lá os pregadores, né? Muitos louvores também tem lá. Mas a comunhão é muito importante. É aqui que nós aprendemos a lidar com os nossos erros, a corrigir os nossos erros. E aí a gente percebe que Jesus estava ali com seus discípulos e alguém o convidou para fazer parte da sua casa, para ajudá-la naquela dificuldade que eles estavam vivendo dentro da sua casa. Todas as vezes que nós tivermos uma dificuldade, um desajuste, algo que não está funcionando na nossa casa, a quem nós devemos recorrer? A quem devemos procurar para nos ajudar? Então a gente vê que Pedro, ele era muito ali próximo de Jesus, por mais que ele fosse aquele jeito dele, trancudo, mas quando ele falou: Jesus, vai lá na minha casa que a minha sogra, ela está enferma. E Jesus foi lá, entrou na casa de Pedro, encontrou a sua sogra com febre, segurou na mão dela. Olha o carinho de Jesus. Ele chega na casa, se aproxima daquela mulher, segura na mão dela
E quando ele segura na mão dela, gente, a febre curou. A Bíblia não diz que Jesus orou, aqui não está dizendo, mas sabe, talvez era a falta que muitas pessoas sentem, sabe, do afeto, do carinho, do abraço. Quanto tempo você não abraça os seus? Quanto tempo você não diz que ama os da sua casa? Então, muitas pessoas dentro de casa estão sofrendo por falta disso. E talvez estão doentes, tem a doença física, né? Que era a doença da sogra de Pedro, era doença física, febre. Mas o que estava ocasionando aquela febre, a Bíblia não diz, irmão. Mas diz que quando Jesus toca nela, a febre curou. Preste bem atenção, às vezes um abraço cura. Um aperto de mão cura. Só o aperto de mão de Jesus curou. Toda vez que quando alguém sai da sua casa para trabalhar, para estudar, o que você faz? Você continua dormindo ou diz, vai em paz, vai com Deus, Deus te abençoe, tem um dia abençoado. E quando o seu chega em casa do trabalho, como é que é? Tem uma lista aqui pronta para você. Caramba, só tem trabalho, só tem deveres. Olha que você deixou isso sem fazer, isso. Nem perguntou como é que foi seu dia. Nem perguntou, está tudo bem? Já chegou só. Talvez a pessoa só chegou em casa do trabalho, talvez passou um dia de atrito lá no trabalho, com o patrão, com um colega de trabalho, num trânsito, num ônibus, engarrafamento, chuva. E de repente ele chegou em casa, ele queria ficar no tempo dele, na caixinha do nada, né? Mas não caixinha do nada, ele queria pelo menos, está tudo bem? Quer que eu faça alguma coisa para você? Como é que foi seu dia? A sogra de Pedro só queria um aperto de mão. Será que alguma pessoa dentro da sua casa, o que ela quer? Aquela atenção personalizada. O que é atenção personalizada, irmãos? É você prestar atenção nas pessoas que estão dentro da sua própria casa. Talvez você sabe tudo que acontece na vida do outro, tudo que o outro precisa. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 1, que quando Elcana olha para Ana, e olha a Ana desfigurada, triste, chorando, sem comer, ele diz para ela, Ana, não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Ela, não, isso não vai me substituir. Por mais que você seja esse maridão, obrigado por essa palavra, porque Elcana, ele amava a Ana, e quando a gente ama, a gente olha para dentro do coração do outro, a gente não olha apontando os defeitos, a gente não olha cobrando a perfeição do outro, a gente olha porque a gente quer amar e continuar amando aquela pessoa. Elcana, ele olha para Ana chorando, sem comer, triste. Ele se aproxima dela, ele dá o apoio. Ele não podia resolver o problema de Ana. Talvez você não tenha como resolver o problema do seu filho, e com certeza você não vai resolver. Você não vai resolver o problema da sua esposa, não vai conseguir resolver. Não vai conseguir resolver o problema do seu marido, não vai conseguir resolver. Não vai conseguir resolver os problemas dos seus pais, você não vai conseguir resolver. Mas uma coisa que eles querem é o seu apoio. Porque lá fora já tem muitas pessoas que estão vivendo suas vidas, seus problemas, suas dificuldades, cada um dando conta de si. Mas dentro de casa, nós temos que estar juntos, unidos. Um dando força para o outro. Você errou, mas rapaz, não fica triste não, mas você vai melhorar. Tenha certeza disso. Você hoje, cara, você só deu bola fora, mas eu quero dizer uma coisa para você. Amanhã você vai melhorar. Deus é contigo. Deus te ama. Eu te amo também. Porque se a gente só colocar pedras, pesos,
fardos maiores, nós não estamos ajudando. Pergunta, de repente vai dizer, gente, a Bíblia só fala de Ruth e Noemi, a sogra, né, e a nora, mas você vê Pedro com sua sogra. Pedro amava a sogra dele, cara. Se fosse outro, deixa ela morrer. Deixa ela morrer. Deixa ela morrer. Está com febre? Deixa essa velha morrer. Ele chama Jesus, cara. Pedro amava a sogra dele. Porque a sogra dele era mãe de quem? Da mulher dele que ele amava. Ele amando a sogra, ele estava amando a filha dela. E quando Jesus chega, irmãos, a gente vê Deus no centro da nossa família. Por mais que a gente não vamos conseguir ser 100% perfeitos, por mais que nós não vamos conseguir atender, sabe, o desejo do coração dos nossos pais ou dos nossos filhos, mas o único que pode fazer essa ponte é Jesus Cristo. É Ele que não pode ficar de fora da nossa casa. É Ele que não pode ficar de fora da nossa vida. Que quando Pedro chama Jesus, ele sabia que Jesus ia fazer aquilo que ele não podia fazer. Será que Pedro não orou para a sogra dele? Claro que ele orou. Será que Pedro não fez um clamor? Claro que ele fez. Será que a fé de Pedro não foi o suficiente para curar a sogra dele? Não. Talvez as questões que aquela mulher estava vivendo, talvez as questões como eu e você vivemos todos os dias. O que faz uma pessoa ter uma febre? O que faz uma pessoa ficar chateada, moidinha pelo canto? O que faz de um chefe de família chegar em casa e não ter mais vontade nem voltar para casa? O que faz dele? Querer ir para outro lugar, qualquer outro lugar, menos para casa. O que faz de um filho dizer para os pais: eu vou sair de casa, tu é chata, tu não presta, eu não quero mais ficar aqui em casa mais não, eu vou morar com meus amigos, vou morar com meu pai, com meu tio, minha avó, sei lá, cachorro. O que faz a pessoa falar isso? Que talvez ela não está tendo um abraço, um beijo, um carinho. E aí é só pancada. Só pancada. Só toma pancada. Quem quer estar num lugar desse? Quem quer estar num lugar desse? Cuide bem da sua casa. E o texto que nós lemos em Timóteo: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. O seu filho, ele quer o seu abraço, ele quer o seu amor. O seu cônjuge, ele quer o seu abraço, o seu beijo, o seu carinho, ele quer o seu amor. Os seus pais querem de você, filhos, o seu carinho, a sua atenção, porque às vezes os filhos não entendem o que os pais estão passando. Imagina os filhos numa casa em que os pais estão desempregados, ou um está desempregado, e o pai às vezes esconde do filho, porque os filhos não estão preparados para receber todas as informações que os pais estão vivendo. Às vezes o nome foi para o SPC, não tem mais crédito na praça, não pode mais ter o que ele queria, não pode tantas outras coisas. E às vezes os filhos não entendem isso. Querem sair, querem passear, querem gastar. Querem. Mas chega um momento que os seus pais, eles não podem te dar isso. Não é porque eles não querem, não é porque eles são ruins com você. É que o momento que estão passando é um momento que não é um momento bom. Não é momento de cobrar.
Não é o momento de exigir, é o momento de servir, é o momento de ajudar. Então tem muitas coisas que nós podemos fazer. Muitas coisas nós podemos fazer. Para que a minha família funcione, eu tenho que tentar ver o que está deixando de funcionar e o que parou de funcionar. O que parou de funcionar na sua casa? O que parou de funcionar? O que do nada deixou de funcionar? O carinho, a atenção. O que deixou de funcionar? Mas um dia funcionou. Um dia funcionava. Por que parou? Porque tem coisas, irmãos, que precisam de manutenção. Imagina, as rodovias. Quantos veículos passam na rodovia dia e noite? Você acha que aquele asfalto ficará eternamente o mesmo asfalto? Não. Vem a chuva, vem o sol, vem o peso dos veículos. Isso tudo vai contribuir para que aquela rodovia passe a se deteriorar. Porém, se as pessoas não vierem e acertarem alguns trechos daquela rodovia que foi prejudicada pelo tempo, pelo excesso de peso, e se não vierem, aquele buraco ficará grande, veículos cairão naquele buraco, terão prejuízos, acidentes acontecerão. Mas quando se conserta aquele pedaço daquele trecho, a gente vê que o trajeto vai continuar com menos riscos. Então, às vezes, irmão, tem algumas coisas na nossa vida que se deteriorou porque nós não cuidamos. Nós não tivemos o cuidado, conforme a palavra de Deus nos diz. Nós não cuidamos do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos pais. Eu aprendo uma coisa, irmãos. A gente vê na palavra, né, doutor, que quando Dorcas morreu, ela fazia muitas obras. Você vai ver a palavra. Ela remendava, ela fazia roupas, ela ajudava muitas pessoas necessitadas. E quando ela morreu, e Pedro foi chamado, que estava próximo de Jope, ele chega lá e ele encontra aquelas mulheres, dizendo: Pedro, olha o que Dorca fez para mim, olha o que ela fez, o vestido, a roupa. Pedro olha para aquelas mulheres e diz assim: sai fora, sai todas daqui, sai todas daqui, sai. Pedro entra dentro do quarto, ora. Por que Pedro fez isso? Porque tem pessoas que querem mostrar o que o outro fez depois que morreu. Depois que morreu, morreu, gente. Depois que o pai morreu, morreu. Depois que a mãe morreu, morreu. Não adianta mostrar, olha o que ele fez, olha o que ela fez. Não adianta mais, morreu. Nós temos que mostrar isso em vida. É agora que nós temos que mostrar uns para os outros. É agora que nós temos que mostrar o valor que cada um tem dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. É nessa hora que você tem que dizer: eu te amo, mãe. Eu te amo, pai. Eu te amo, os filhos. É agora que nós temos que cuidar, porque depois que morrer, irmão, vai para o papai. E é lá Deus que cuida. Aquele que foi no Senhor está lá, sendo cuidado por Deus. Mas nós temos que deixar bons exemplos. Nós temos que deixar, sabe, esse legado com a nossa família. Estamos juntos uns com os outros. Então eu quero convidar você nesse momento a estar de pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você.
Porque a sua família só vai sobreviver, irmãos, pela palavra de Deus. A minha família só vai sobreviver pela palavra de Deus. Por mais que eu seja um pastor, um trabalhador, mas o que sustenta a minha família, irmãos, é Deus. E o que sustenta a minha vida é Deus. Você acha que Isaac, ele queria que os seus filhos brigassem um com o outro? Não. Você acha que Adão e Eva queriam o que aconteceu com Caim e Abel? Não. Você acha que Davi desejava que Absalão fizesse o que ele fez? Não. Você acha que os pais de Sansão ficaram felizes porque Sansão desobedeceu? Não. Não se alegre com a derrota de ninguém dentro de casa. Não comemore derrota de ninguém. Haverá momentos em nossa vida, em nossa família, em nossa casa, que alguma coisa ou alguém não vai funcionar. Não é porque não funcionou hoje, que ele não vai funcionar amanhã. Que ele não vai voltar a funcionar novamente. Porque Dorcas, quando morreu, deram um banho nela. Levaram para o quarto superior. Você imagina Dorcas quando chegou no céu, porque estava morta. Deus lá no céu: Dorcas, o que você está fazendo aqui? Ah, já fiz muito lá embaixo, Deus. Já cuidei, fiz a obra, ajudei muitas pessoas, Deus. Mas Dorcas, eles estão te chamando de novo lá embaixo. Mas eu já fiz muita coisa, Deus. Dorcas, volta. Porque você ainda tem muito para fazer. Diga para o seu irmão assim: volta. Porque ainda tem muito para você fazer. Eu creio, irmãos, que nós ainda temos muito para fazer para a nossa família. Eu quero convidar você nesta noite a sair do seu lugar. Você que tem esse desejo de cuidar mais da tua família. Você que tem esse desejo, sabe, de amar mais a sua família. Talvez tem pessoas que estão contando com você. Porque quando Dorcas volta, é porque Deus estava dizendo: Dorcas, tem pessoas que contam com você. Tem pessoas que estão orando, Dorcas. Volta, Dorcas. O seu filho não morreu. O seu casamento não morreu. Oh, meu irmão. Não é porque você errou que você não tem o direito de voltar novamente a voltar a funcionar. Deus vai restaurar. Deus vai fazer uma família que não funcionava a voltar a funcionar. Algumas pessoas dentro da sua casa que talvez está dizendo: pastor, não tem mais jeito. Essa pessoa não tem mais jeito. Deixou de funcionar há muito tempo, pastor. Eu não vejo mais nenhuma esperança que ele possa viver novamente. Ele está morto. Morreu. Está morto. Porque a cultura brasileira é essa: morreu, enterra. O que morreu, enterra logo. Mas a cultura de Deus é que não há caso perdido. A cultura de Deus é o seguinte, meu irmão, minha irmã: não tem família falida. Para as pessoas não tem mais jeito. Não importa o que as pessoas dizem dos seus, da sua casa. Não pode a você sepultar quem Deus disse que a última palavra é minha.
O que não pode é você enterrar o que Deus diz. Calma, eu estou tratando, eu estou cuidando. Um presente precioso. E você diz: pode enterrar esse casamento, pode enterrar esses filhos, pode enterrar meu pai que não quero mais nem ouvir o nome dele. Meu tesouro. E Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: Onde a base é, vai voltar a funcionar. onde sempre quer. Vai voltar a funcionar. Porque a palavra de Deus diz no livro de Ageu que a glória da segunda casa Realmente sou. será maior do que a da primeira. A casa deixou de funcionar um tempo, veio um juízo de Deus, mas quando voltou a funcionar, meu irmão, o Senhor disse: a glória da segunda casa, minha irmã, a glória da segunda casa, meu irmão, será maior do que a da primeira. Confia nele, confia no Todo-Poderoso, entregue a Ele, descansa no Senhor, porque o mais Ele fará. Pastor, o choro pode durar uma noite, meu irmão. O choro pode durar uma noite, mãe. O choro pode durar uma noite, pai. O choro pode durar uma noite, filho. Mas a alegria do Senhor, ela virá pela manhã. Mas a alegria do Senhor virá pela manhã na tua casa. Ei, minha irmã, Deus está trazendo um vinho novo na tua casa. Levante a sua mão para o alto aí para receber essa palavra profética. O Senhor, Ele está trazendo um vinho novo para dentro da tua casa. Um vinho novo, minha irmã. Um vinho novo. Um vinho representa alegria. Um vinho representa resultado, sucesso na nossa vida. Feche suas mãos. Levante a mão direita, por favor. Eu gostaria que você fizesse esse ato profético com a mão direita. Abaixe a mão esquerda e levante a mão direita. É profético, irmão. Porque a mão direita nós seguramos longevidade, coisas para longo tempo da nossa vida. Então quando nós seguramos com a nossa mão direita, nós estamos dizendo: Senhor, o melhor eu creio que Tu vais trazer no meu casamento, nos meus relacionamentos familiares, dentro da minha casa. Recebe essa palavra no teu coração nesta noite. Recebe essa palavra no teu coração nesta noite. Tome posse dessa palavra na tua vida, minha irmã, meu irmão. Deus está consertando o que não estava funcionando. Ele é o construtor. Ele é o construtor. É Ele que constrói essa casa. É Ele que prepara essa casa. Oh, meu irmão, oi, minha irmã. Agradece ao Senhor. Agradece, Senhor, pela tua família. Agradece, Senhor. Guardada nas asas de quem a criou, bem-aventurado eu sou, por perseverar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a
Eu quero fazer uma oração ainda por você nesta noite, que chegou aqui nesta noite, talvez com alguma coisa por dentro de você, que estava dizendo assim: Senhor, eu preciso dizer que eu a amo, que eu amo, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. São tantas decepções, tantos apontamentos, tantas tristezas que essa pessoa me fez, e eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu gostaria que você fizesse assim, ó, abraça você agora. Abraça você. Dê um abraço a você. Dê um abraço a você. Dê esse abraço forte. O Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. Eu posso sentir o Espírito Santo na minha vida hoje. Será que você pode sentir o Espírito Santo na tua vida hoje? Será que nesta noite você pode sentir o Espírito Santo tocando o teu coração? Tem coisas que você não consegue mais fazer. Tem coisas que você não tem mais forças para fazer. Mas o Espírito Santo está dizendo: eu sou o conforto, eu sou a fortaleza. Por mim mesmo, por você mesmo, meu irmão, você não vai conseguir. Você não vai conseguir por você mesmo, mas por o Espírito Santo que habita dentro de você, por esse poder que é sobrenatural, que está além das minhas forças, das minhas vontades, do meu eu, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós. É Ele, somente Ele pode nos ajudar. Somente Ele pode dar as palavras na minha boca de novo. Somente Ele pode trazer as boas lembranças na minha mente. Somente Ele pode preencher esse vazio dentro do meu peito. Recebe nesta noite, recebe essa unção na tua vida nesta noite, meu irmão. Recebe essa palavra direto do trono do Pai para você. De quem a criou, é Deus, bem-aventurado eu sou. Ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender nada. Mas hoje o milagre aconteceu dentro de você. O que estava morto dentro de você, o Senhor, Ele ressuscitou. De quem eu, bem-aventurado eu sou, por Deus na presença do Senhor. Aplauda o Senhor, glorifica a Deus, exalte a Ele. Volte para o seu lugar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Minha família funcionando até
todo vapor. Amém ou não amém? Deus é maravilhoso, meu irmão. Eu sou muito grato a Deus pela minha família, todos os dias. Sei que nós não somos perfeitos, mas o Senhor nos aperfeiçoa em nossas fraquezas, amém? Meus amados irmãos, vamos passar